Excelente tarde a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo com mais uma edição do programa Um Novo Olhar, apresentação de Cláudio Palermo, e queremos contar com a sua participação durante o programa, já que hoje vamos falar do que é o autoconhecimento, né? Como iniciar o autoconhecimento, o que o coaching, essa ferramenta poderosa, pode auxiliar neste processo. Você pode participar pela linha do ouvinte 0800 979 5011. Margarete está aí aguardando a sua ligação. Também pelo WhatsApp 996433827. Pode mandar sua mensagem aí de áudio e vídeo. Se for de vídeo, não esqueça de colocar o celular deitado na hora da gravação. E também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo, online, conectados lá. E também no nosso canal do YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo e participar do programa Um Novo Olhar, 13 de fevereiro de 2019. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Parabéns aí a todos os radialistas do mundo todo. Esta data que começou em 1946, na primeira transmissão de rádio da ONU, né? A rádio da ONU, que hoje está espalhada por todo o mundo, uma grande rede mundial. Em 1946, pós-guerra, primeira transmissão da rádio ONU, então se tornou aí essa data tão significativa para todos nós radialistas. 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. Quem está aqui comigo, Alexandra Grassini. Para quem não conhece, ela é coach, psicopedagoga e hoje vai falar de autoconhecimento. Boa tarde. Isso mesmo, Cláudio. Boa tarde, Cláudio, Marco, que está aqui mais uma vez com a gente. E é uma alegria imensa estar recebendo, né, as energias positivas que a gente sempre recebe quando vem aqui para esse programa. Uma boa tarde a todos. Marco Baltazar, que é coach, está aqui com a gente também. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Parabéns para você e para os colegas, né? Valdeci, Fernanda, né? Todos aí daí. Parabéns, tudo bom, Alê? Olá a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Que bom. É sempre uma alegria estar aqui podendo compartilhar e trocar um pouco de experiência, histórias e passar esse conhecimento para todo mundo. É um momento super gostoso. E hoje a gente vai compartilhar autoconhecimento. O que é autoconhecimento, Alexandre? Todo mundo fala hoje em dia. É o que você falou, é muito falado, não é um assunto novo, na verdade. Por que a gente está trazendo esse tema aqui hoje, né? Porque é muito importante, a gente que trabalha como coaching, no processo, na jornada, o quanto que é importante o processo de autoconhecimento da pessoa. Mas o que é esse autoconhecimento? É nada mais, nada menos do que a pessoa se conhecer, entender as suas características, como o Marco falou hoje, né? Entender as características, os seus sentimentos, como age no mundo, como reage às situações que o mundo traz, e quais são as interpretações que essa pessoa faz, né? Então, porque uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação do fato. Então, uma coisa é o que está acontecendo aqui na minha vida, ao meu redor, e essa interpretação, ela está ligada ao autoconhecimento. Cita um exemplo aí. Quanto mais eu me conheço, um exemplo, por exemplo, as pessoas que têm ações impulsivas, por exemplo, né? Então, acontece uma coisa e a pessoa já impulsivamente, no trânsito, então, no trânsito, acontece alguma coisa e ela tem um impulso de já ou acelerar o carro ou ter alguma atitude assim um pouco mais agressiva, né? Então, quando ela trabalha o autoconhecimento, então, naquele momento em que ocorre a situação de conflito, ela já respira e para pensar, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo esse impulso de acelerar o carro ou de brigar? O que é que está acontecendo comigo agora, né? Então, na verdade, são essas perguntas que a gente volta para a gente mesmo. O que eu estou sentindo? Por que eu estou... Teve um vídeo que eu estava assistindo hoje que eu achei muito interessante, que a pessoa, ela relatou que no jogo de vôlei, ela tinha, na verdade, uma certa inveja de uma moça que era muito bonita, muito querida, né? E no jogo, ela, na hora de devolver a bola, devolveu em cima da moça, muito forte, né? E a moça percebeu. Então, a moça veio e perguntou para ela, falou assim, mas por que você fez? Por que essa raiva, né? Então, essa raiva de mim. Então, a outra moça percebeu e aí ela
aí que ela se tocou, ela falou, puxa vida, né? E aí que ela foi entender que naquilo, na verdade, não tinha sido só o jogo, né? Ela estava impulsionada por um sentimento de inveja. E é que nem quando o vizinho compra um carro novo, né? Você compra um carro, aí você está super feliz com o seu carro. Aí o vizinho vai comprar um carro melhor que você e você fala, puxa vida, e você fala, poxa, eu queria ter aquele carro, né? Então, esse processo de autoconhecimento, de você se conhecer e entender as reações que você tem no mundo, até no simples exemplo da compra do carro do vizinho. Então, você fala, poxa, peraí, mas o que eu estou sentindo? Eu estou feliz porque ele comprou o carro, eu não estou feliz, mas eu também tenho. Então, é essa jornada em que você vai se perguntando o que você sente diária, né? Constante, precisa ser constante. Exercício. E aí, Marco, o que é autoconhecimento para você? Olha, a Lê já resumiu bem, de forma bem didática, né? Mas é o conhecimento de si mesmo, né? Eu, aprofundando um pouco mais no tema, eu gosto de olhar o autoconhecimento dividindo em algumas dimensões. A gente sempre fala aqui da dimensão física, dimensão mental, emocional, espiritual. Então, assim, acho que o primeiro passo que a gente começa a ter o contato com o autoconhecimento é a física, né? A gente está sempre se conhecendo como é que é o nosso rosto, como é que é o nosso corpo, e isso vai mudando, vai se transformando ao longo da vida, e o nosso contato é com esse autoconhecimento físico. Toda vez que a gente está na frente do espelho, a gente está se conhecendo, enfim, olhando para as mãos, olhando para o nosso corpo, como é que ele vai mudando, enfim, e vai envelhecendo, esse é o contato mais fácil da gente se conhecer. Infelizmente, muitas pessoas param por aí, né? Passam a vida inteira olhando só para a dimensão física, né? Mas a gente pode começar a olhar, por exemplo, para a questão emocional, né? O que a gente está sentindo quando algo acontece? Qual que é aquela primeira emoção que surge, que aflora? Então, assim, e o porquê disso, né? E muitas vezes, e aí é uma dança de dentro e fora, né? Primeiro, a gente tem que primeiro aprender o que são as emoções, né? Porque aliás, muitos de nós ainda somos analfabetos, né, emocionais. Então, como é que a gente primeiro aprende o que é uma emoção? Quando eu estou tendo aquela sensação primeiro no corpo, o que isso significa? Então, alguém tem que ensinar a gente o que é isso, para a gente conseguir dar nome. Depois que a gente dá nome a essa emoção, a gente consegue começar a identificar com a gente. Aí tem um outro passo de identificar o que está disparando aquela emoção naquele momento. Aí a gente começa a se conhecer o porquê das coisas, né? Que tem um pouco a ver com a história que a gente vai falar mais tarde um pouquinho. Mas aí depois a gente pode passar, de repente, olhar para uma dimensão de pensamentos. Por que esses pensamentos passam pela minha cabeça? Por que quando eu vejo uma situação ou no dia a dia, por que eu penso essas coisas que eu penso da forma que eu penso, né? O que está por trás desses pensamentos, né? E eu vejo numa dimensão mais ampla, que seria o aspecto espiritual, assim, por que eu estou aqui, né? Qual que é a minha missão nessa vida? Qual que é meu propósito maior nessa existência aqui que eu estou? Então, eu começo a olhar o autoconhecimento com essas 4 grandes lentes que a gente gosta de utilizar, e assim, aí cada uma tem trabalho para ir longe, assim, mas o resumo para mim, o conhecimento de si, a gente virar e começar a olhar para dentro, o porquê, do que a gente gosta, o que faz sentido para a gente, o que na hora que a gente vai tomar uma decisão, por que a gente tomou essa decisão e não aquela. Então, esse olhar com esse cuidado, com essa... E aí precisa ter um pouco de tempo para si, né? Não é algo que você faz no trânsito, no dia, isso você está no automático, mas você precisa se... Quando você fala tempo para si, o quê? Uma meditação, um momento ali que você para e... Pode ser uma meditação, né? Um tempo que seja 1 minuto por dia, começando com 1 minuto por dia, de você parar e olhar para dentro e refletir um pouco dos seus comportamentos, ou dos seus pensamentos, ou dos porquês da vida. Então, isso já ajuda bastante. Já é um bom início. 1 minuto por dia já é excelente. Já vou dizer que 1 minuto ajuda. Já ajuda demais e mesmo assim é um grande passo. Agora, como iniciar esse processo? Vocês estão falando aí do ponto de vista de pensamento, né? Aquilo que eu sinto, mas mesmo assim a gente tem um grande número de pessoas que não sabem nem o que sentem e muito menos sabem o porquê estão pensando aquela situação. Qual que seria o primeiro passo para se atingir ou para iniciar essa caminhada do autoconhecimento? Então, tem vários caminhos, né? Um deles é a pessoa buscar uma ajuda externa quando ela vê que realmente algo está incomodando, ou é no trabalho, ou é no relacionamento pessoal, ela ir buscar uma ajuda externa. Agora, o
que funciona muito também é a pessoa começar a prestar atenção no que o mundo está dizendo para ela, né? Quais são as respostas que ela ouve do mundo, do ambiente que ela vive, como que a presença dela impacta nos ambientes. Então, se ela, de repente, é uma pessoa muito extrovertida e ela chega e ela fala bastante, né? Como é que as pessoas reagem, ou as pessoas se sentem felizes, ou se é uma pessoa ou se ela é uma pessoa mais introvertida. Quando ela chega no ambiente, como é que as outras pessoas reagem a ela também. Então, primeiro começar a observar esse ambiente em que ela vive. Né? E aí, fazer uma listinha, falar, bom, então, tá bom, porque eu sinto que a pessoa, quando ela vai dar o primeiro... Escrever mesmo. Escrever, começar a fazer... O Marco sempre fala do diário de bordo, né? Opa, Capitão Kirk. Diário de bordo. Pois é, né? Engenheiro, pode ser um capitão. E aí, o que acontece, né? O diário é uma das ferramentas que a gente usa. É um dos exercícios que a gente usa na jornada de coaching, que é a pessoa começar a escrever, né? As atitudes que ela está tendo no dia, o que foi bom, o que não foi, porque aí ela começa a conseguir enxergar, né? Tem um exercício bem legal, que é de ser grata, colocar gratidão, mas também de observar o que me incomodou hoje, né? 3 coisas que me incomodaram, 3 coisas que foram boas, como que eu agi, como que eu reagi. Se a pessoa durante uma semana faz isso, no final da semana ela olha, ela fala, puxa, que aí, porque assim, porque a nossa vida, a gente é como se fosse uma estrada, né? Quando ela está pavimentada, ela está bonitinha, lisinha. Aí passa um carro, faz uma rachadura, passa outro carro, faz uma rachadura. Aí quando tem uma tempestade, todas aquelas rachaduras, elas fazem às vezes com que a estrada até afunde, né? A gente é a mesma coisa. Às vezes acontece uma coisa, um fato que me chateou hoje. Aí eu chego em casa e falo, tá tudo bem. Aí amanhã acontece outro. Eu falo, tá tudo ótimo. E aí, depois de 1 mês, 2 meses, depois de um tempo, eu fico um dia em casa, ou eu fico doente, né? Ou então eu realmente tenho um dia que eu falo, hoje eu não tô aguentando, vou ter que ficar em casa, porque eu tô muito chateada, tô muito triste, porque a gente não dá atenção a as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, o diário ajuda nesse sentido, né, Marco? Da gente começar a trazer consciência porque eu realmente quero, quem eu sou, o que realmente eu quero fazer na minha vida. Porque na vida a gente muitas vezes vai dando respostas ao mundo meio no piloto automático, movido pela nossa história de vida, que a gente já trabalhou aqui. Nem pensa, né? A gente não pensa. Então, aparece uma oportunidade. Quantas pessoas... Acho que o a gente Marco vive no também... automático, né? A gente no dia a dia, aliás, o nosso corpo fisiológico, biológico, ele chegou... Nós chegamos até onde nós chegamos por causa de economia de energia. E para isso, o cérebro desenvolveu todo um processo evolutivo onde a gente faz as coisas no automático justamente para poder economizar energia. Porque enquanto a gente está pensando e processando... Não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. A pessoa fala Exato. isso de uma forma negativa, né? Exato. Mas é um processo evolutivo. Esse é um processo evolutivo que garantiu a nossa sobrevivência até hoje e ajuda a gente em muitas coisas. Você imagina se a gente tivesse que toda hora que pensar como é que eu abro a porta, como é que eu não preciso pensar para respirar, nem o coração precisa pensar para bater, graças a Deus. Então, assim, já tem toda uma inteligência por trás e desde desses sistemas mais básicos, como respirar, como o sistema circulatório, o coração bater, existem questões de comportamentos que são tão repetitivas que o cérebro aprende e joga isso por uma forma de automática mesmo. Então, muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, elas são automáticas. E aí, um pouco do que a Lê falou. Então, assim, para a pessoa que tem essa característica, consegue fazer esse diário de bordo e consegue olhar isso e tomar consciência a partir sozinha, excelente, acho que é ótimo. Mãe que tem isso, né? Eu lembro que eu ficava com a minha mãe, quando fazia uma coisa errada, ela perguntava, por que você fez isso? E não vinha, né? O porquê, aí dava mais raiva ainda, estava no inconsciente. Exatamente, a gente não sabe, e não é, às vezes não é de propósito, e não é de propósito, na verdade, ela é automático, né? Pra gente, tinha que ser feito daquele jeito, né? A Ana, que mora em Jundiaí, interior aqui do estado de São Paulo, ela pergunta, por que temos medo de nos conhecer? Porque a hora que você
A hora que você começa a olhar para dentro, a gente vai achar muita coisa boa, mas vai achar algumas coisas que a gente não está muito confortável em olhar ainda, né? Eu acho que esse medo tem mais a ver com... E aí eu acho que é um medo superestimado, né? Porque muitas vezes a hora que a gente encara aquela coisa, entre aspas, aquela coisa que a gente achava que era muito feia, às vezes ela não é tão feia. Às vezes ela já se tornou até uma coisa bonita. A gente pinta um cenário A gente pinta mais um cenário... drástico, né? Verdade. A gente coloca, assim, cercas e proteções gigantescas e atrás não tem nada demais. Quando a gente consegue passar a olhar pela fechadura, a gente descobre que não era nada tão assustador assim, era mais a nossa imaginação. Então, para mim, esse medo vem da questão da gente superestimar algumas coisas e a hora que a gente olha para dentro, a gente vai descobrir coisas que são legais, que a gente não sabia sobre nós mesmos. Tem muitas coisas, talentos, enfim, muitas competências que a gente desenvolve ao longo da vida e muitas vezes não tem consciência. Mas também a gente descobre algumas coisas que a gente não queria descobrir, né? Mas tem uma frase que a gente sempre fala bastante, que é melhor ser inteiro do que ser bonzinho, né? Então, assim, vamos olhar para tudo. Vamos olhar para tudo, porque ser inteiro nos dá muito mais integridade, muito mais força para poder seguir em frente. Aliás, é difícil ser bonzinho, né? Porque você tem que seguir um padrão. Você falou aí do exemplo do vôlei, e eu joguei vôlei durante muito tempo, e realmente, quando você não ia com a cara da pessoa, a gente dava medalha, né? Acho que a Fernanda jogou vôlei cortada, também, né? Mas você dava no peito, né? Isso, a cortada. E aquilo dava uma satisfação para o jogador, né? Aí depois você começa a aprender e fala, ó, já não pode agir dessa maneira. Mesmo que num primeiro momento é um aspecto externo, né? Um conhecimento, por exemplo, espiritual que vem, você tem que lidar melhor e tal. Mas depois você vai se acostumando e a coisa vai internalizando. Isso é autoconhecimento ou não? Isso é autoconhecimento. E é interessante trazer esse olhar do bonzinho ou do mal, porque a gente vinha conversando até no caminho, eu e o Marco, porque quando você faz esse mergulho mais profundo e você começa a olhar para você e fala assim, não tem... Tudo bem, eu tenho coisas boas, mas eu também tenho algumas coisas não tão boas assim, né? E, na verdade, todos nós somos assim. Então, são os dois lados, né? E como que, na verdade, a gente sustenta, a gente entra em contato com isso, vê aquilo que precisa transformar, passar por uma mudança, mas nós dois, as pessoas sempre têm os dois lados, né? Então, trazendo um exemplo, por exemplo, às vezes aquela pessoa que é muito controladora, né? Então, ela é muito controladora, mas ela tem dentro dela também um lado que gosta de mais autonomia, mais liberdade. Mas ela só olha para o lado que ela é controlada. Por que a pessoa faz isso? Porque lá na escola, lá quando a gente é criança, a gente vai olhando o ambiente, a gente vai vendo as regras da sociedade e a gente assume um lado. Por exemplo, você entra na escola, o que a gente ouve? Nossa, aquele menino é terrível, olha, ela não faz lição. E aí a gente já rotula, né? assume, né? A gente já pensa, a gente já assume um lado e fala assim, então eu tenho que ser bonzinho, porque se eu um dia esquecer a lição, se eu for mal numa prova, então eu não vou ser, eu vou ser mal. Então, eu assumo um lado, e na vida é assim. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela é muito controladora na vida, em tudo, ela também tem um lado de autonomia e liberdade, mas em dado momento, ou pela educação, pelo ambiente, ela falou, poxa vida, na vida é bom ser controlador, e liberdade, autonomia não é bom, e ela exclui a autonomia da vida dela. Né? Então, o autoconhecimento vai ajudar ela a entender que hora ela vai ser tanto um como tanto outro. Ela não precisa ser um ou outro. Ela pode ser... Tem momentos em que o controle é bom, claro, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, né, na TV, então tem que ter um controle de horário, um controle de áudio, um controle de imagem. O controle é bom, mas tem uma autonomia também, tem uma liberdade, né, das pessoas, do programa, conforme as pessoas vão construindo o programa. Aqui a gente está tendo autonomia porque ele está nascendo aqui o programa ao vivo, né? Então, é uma autonomia. Então, os dois lados sempre existem, e nós sempre temos em nós os dois lados. E é como sustentar os dois. E entender que a gente é tanto um como tanto outro. Não precisamos escolher lado nenhum, que está tudo certo. A gente tem um minutinho aí para o intervalo. Ó, então conheça aí o programa de coaching de vida e carreira, essa parceria entre o Instituto Evoluir e a Fundação Espírita André Luiz, é unifeal.com.br. Você vai ver lá
as etapas do coaching, né, que se desenvolvem em 3 grandes etapas ou fases, e essa organização que pode dar aí na sua vida, na sua mente, tudo isso está sendo disponibilizado nesta parceria, Instituto Evoluir e também a Fundação Espírita André Luiz. Acesse aí, conheça mais, unifeal.com.br. Vamos para o intervalo, tá chegando mais perguntas aqui, daqui a pouco retornamos para falar aí de autoconhecimento. Até já. Boys and Girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Ó, se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário, e não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós. 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. Estamos de volta aqui com o programa Um Novo Olhar. A gente está comentando de filme aqui. Se vocês ouvissem, né, e vissem os comentários, um dia nos bastidores a gente vai soltar isso. Fernanda Olindo está na audiência aqui, facebook.com/TV Mundo Maior. Deise Mansano, boa tarde. Beijos, Deise. Jaime de Moraes também mandando seu boa tarde. Bernadette Vieira Lima, que está em Aracati. Raimunda Santos, melhor caminho ao autoconhecimento. Carlos Portela, os meios termos do compartilhamento. Lilian Cardoso também está na nossa audiência, mandando seu boa tarde. Fátima Doroteia também. O Nelson Oliveira faz um comentário aqui que ele assistiu uma palestra falando de autoconhecimento. O palestrante afirmou, né, o conhecer a si mesmo. Afirmava que em grande parte a gente não se conhece, né, foi o que nós abordamos aqui.
E tem a Jaque Zinelli no YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo. Ela está em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí ela pergunta, por que os bons sempre se deprimem e as pessoas más sempre se mantêm fortes? Então, É na verdade verdade, isso aí. eu não vejo como uma verdade, mas eu vejo como o que a gente trabalha, que é crença, né? Porque em dado momento da vida dela, porque isso é uma frase que ela traz como uma afirmação, algum acontecimento na história de vida dela, ela acabou assumindo isso como uma verdade, mas se for se aprofundar e perguntar, isso é 100% verdade sempre? Então, se você se faz essa pergunta e começar a analisar os fatos de um olhar mais amplo, você vai observar que isso não é 100% verdade e que as pessoas... E aí, de novo, né, é um julgamento, né? Quem é bom, quem é mal. Lembrando que nós temos os dois lados sempre Mas dentro de nós. Mas não existe uma relação a respeito disso? Porque, pelo menos os casos que eu já vi, realmente quem é aquele considerado negativo, ele tem uma fortaleza maior em suportar aquilo, e aquele que é mais considerado bonzinho, bacana, geralmente está deprimido. Então, na verdade, de novo, o que eu vejo é como é um julgamento, né? Porque aquilo que eu olho, que parece que aquele que é classificado como mal, ele é mais forte, tem mais fortaleza, pode ser apenas o que ele está exteriorizando, que foi o que o Marco falou, que é o que eu sinto dentro e o que eu vejo fora. Então, tem um movimento. Então, a pessoa, às vezes, ela aparenta ser forte, ela aparenta ter uma estrutura, né, e muito rígida, mas lembrando que dentro dela nem sempre é isso que está acontecendo. Por exemplo, Freud tem os 7 mecanismos de defesa do ego, que num deles justamente é isso, mostra uma pessoa que é muito feliz, que está sorrindo sempre, que está sempre mostrando para o mundo que está feliz, só que dentro dela, no íntimo dela, ela é triste, mas o que ela externaliza para o mundo é uma felicidade justamente para não entrar em contato com aquela dor. Então, nem sempre o que a gente externaliza para o mundo é realmente o que a gente está sentindo. Então, o que o outro... E, de novo, né? Qual é a interpretação? Máscara. Isso, é como se fosse uma defesa, uma máscara. E todos nós assumimos, né? Para enfrentar a vida ou para enfrentar as dificuldades. Às vezes a gente assume, a gente tem um papel, a gente assume uma máscara naquele momento que é necessário para superar aquela situação. Fazer 2 convites aqui para quem está acompanhando um Novo Olhar. O primeiro é o 17º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer dia 13 de abril aqui no Internacional Eventos, na cidade de Guarulhos. É a 17ª edição e este ano tem o tema Cura e Libertação com o Cristo Consolador. Vai ser um dia de grande festa, aprendizado, espiritualidade, que já entrou para o calendário de quem acompanha a programação da Rede Boa Nova de rádio e também da TV Mundo Maior. Vamos ter as palestras do José Carlos de Lucas, Severino Celestino, José Medrado, também a participação da Ercília Zilli e João Lourenço, o Adão Nonato, junto com a Eliana dos Santos, e a parte artística com Moacir Camargo e o cantor lírico Alan Vilches. E vai ter uma peça teatral exclusivamente criada para o 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Então anote aí na sua agenda, dia 13 de abril, aqui na cidade de Guarulhos, e já adquira o seu convite. Ligue agora no 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem o desconto na compra de até 4 ingressos. Também dá para adquirir pelo site mundomaior.com.br. E para evitar filas lá no dia 13 de abril, na hora do almoço, você já pode comprar o seu convite com o voucher do almoço. Ligue agora 0 Operadora 11 2458 3214, 13 de abril, 17º Encontro Amigos da Boa Nova. E um outro convite é que sexta-feira tem a primeira Blitz FEAL deste ano, dia 15 de fevereiro, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, do meio-dia às 18 horas. Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A Vanessa Cavalcante, junto com toda a equipe da Blitz FEAL, estarão lá e você vai ter a oportunidade de conhecê-la, conhecer a nossa equipe e participar dos links ao vivo na parte da tarde, aqui na programação da Rádio Boa Nova
e TV Mundo Maior. Vai pegar o nosso adesivo, os brindes da FEAL, é muito bacana essa ação. Dia 15 de fevereiro, sexta-feira, a partir do meio-dia, passa lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana. Tem mais perguntas chegando aqui pelo WhatsApp, 996433827. A Vera, ela diz o seguinte: tenho depressão há 5 anos, mas como me exercitar no autoconhecimento se não tenho ânimo? O coaching pode me ajudar? E aí, Marco? É uma boa pergunta, né? Olha, o que eu perguntaria? Primeiro, se o que tem uma técnica que chama da Byron Katie, né? Que a gente faz 4 perguntas, inclusive foi a própria Byron Katie que desenvolveu essa técnica quando ela passou por um período de depressão profunda. Quem que foi Byron por Katie? Alguns anos. Eu não sei não sei os detalhes da história dela, eu posso trazer, a gente pode trazer no próximo programa, mas ela foi uma pessoa que desenvolveu essa técnica onde ela começa, e a primeira pergunta que ela faz é assim: isso que eu estou sentindo agora é verdade? Então, assim, é uma pergunta, primeiro, de investigar. Isso que eu estou sentindo agora, esse sentimento, isso que está me deixando nesse lugar que eu estou agora, isso que eu estou sentindo, realmente é verdade? Você não acha que no caso de depressão não fica muito vazio isso? Uma coisa meio abstrata? Se a pessoa está ali numa situação complicada, que é a questão depressiva? Acho que é um processo dela, de entender o que está deixando ela naquele lugar. Porque ela deve ter uma questão, né, alguma questão que está fazendo com que ela se sinta deprimida, assim, que ela não se sinta capaz de dar um passo à frente. Assim, precisa primeiro entender o que é essa questão. E aí fazer esse primeiro questionamento, né? Acho que é um questionamento, quando a gente não tem clareza do que está deixando a gente lá, já fica um pouco mais difícil. Mas essa primeira pergunta de entender se isso que está me deixando aqui, que está me limitando, se isso realmente é verdade, isso que está acontecendo comigo é verdade, né? E a segunda pergunta realmente é essa, né? Fala, isso que eu estou sentindo é verdade? Se ela fala que sim, é verdade, ok, ele vai confirmar de novo. Então, certeza que é verdade? Até que ela chega no último passo e começa uma primeira reflexão. Se isso não existisse, não fosse mais presente, se essa situação não fosse mais presente na minha vida, como é que eu agiria? Como é que seria no final? Então, essa é uma primeira reflexão. Eu não tenho certeza que dizer se um processo de coaching tem a competência de agir numa situação de depressão. Acho que esse é um caso que foge das competências de coaching. Tem que ir no psicólogo. O legal seria um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa que pode ajudar ela com mais competência. Mas pelo menos eu como coach, acho que eu pelo menos começaria com essa primeira autoquestionamento e uma autorreflexão. E ver se vem algum insight. Isso pode ajudar bastante no processo com outros profissionais mais alinhados que trabalham com depressão. Entendi. A Sandra Regina de Guarulhos, Alexandra, podemos dizer que não existe evolução espiritual sem autoconhecimento? Então, a gente fala bastante, até no Centro Espírita, né, Kardec trouxe e falava no que? Na reforma íntima, né, que é o processo... É a mesma coisa? Então, autoconhecimento, a gente pode dizer que os dois caminham juntos e um faz parte do outro, né? Porque a reforma, o próprio nome fala, reforma íntima, né? E na doutrina espírita, esse nome surge com bastante força e ele fala justamente que, até a gente estava conversando hoje, o Marco falou assim, poxa, mas por que afinal nós estamos aqui no planeta Terra, se não para evoluir e para se transformar, né? Então, as situações aparecem na nossa vida, as pessoas que também aparecem no nosso caminho, tanto para o positivo como o negativo, tem uma lição para nos ensinar. Então, voltando lá, o autoconhecimento, sim, é importantíssimo para a pessoa começar a olhar como ela age, como ela reage, como ela sente no mundo, para ela fazer esse processo de reforma íntima, que aí ela vai no dia a dia se observando e aí sim que vem essa evolução, né? E a gente tem grandes exemplos aí, né? Jesus, Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, que fizeram passaram por grandes processos de evolução espiritual. Então é importante que a gente se conheça assim, né? Porque senão o que a gente corre o risco? De passar a vida olhando para o externo. Então, e nomeando as situações que acontecem na nossa vida como culpando o outro. A gente culpa a situação, a gente culpa o chefe da empresa, culpa
o ex-marido, o filho, e aí a gente vai olhando apenas para o externo, né? E se a gente não faz essa jornada para dentro de si, olha e fala assim, ok, né? Que foi a frase que o Marco fala, é verdade, a gente usa bastante, que é muito melhor ser inteiro do que bonzinho. Então, na hora que a gente olha para faz essa integração e o autoconhecimento que nos leva a isso, aí sim, aí a gente vai passando por esse momento de evolução, mas é muito importante, porque mesmo quando a gente vê as escolas do centro espírita, né, que tem todos os estágios, o que a pessoa faz? A pessoa tem lá a lição, tem a aula, aí ela vai para casa, ela tem uma lição para estudar, ela tem perguntas reflexivas de como é que você age, o que você acha importante, e aí ela tem um momento para parar, para refletir, para responder, e isso o que é nada mais do que um processo de autoconhecimento que leva a uma reforma íntima e a uma evolução espiritual. Entendi. Eu acho que tem uma lei aí por trás que é super importante, né? Que a gente não consegue transformar nada no outro. A gente só consegue transformar aquilo que está dentro de nós, né? Então, quando eu escuto a pergunta se sem o autodesenvolvimento a gente não consegue evoluir, para mim eu acho que o autoconhecimento é necessário para se evoluir. E a gente não consegue transformar nada em ninguém. Assim, a gente só transforma dentro da gente. Mas se a gente não se conhece, a gente vai transformar o que dentro da gente? Então, acho que é um passo necessário, né? A Lê falou um pouco da reforma íntima. Para mim, eu vejo a reforma íntima como um passo até um pouco a mais, porque... do que o autoconhecimento. Para você fazer a reforma íntima, você precisa primeiro se conhecer e depois desenvolver os seus gaps, as suas limitações, o que você quer evoluir. Então, ele é uma coisa... para mim, o autoconhecimento ele é um primeiro passo inicial para tudo. Né? E, para mim, essa lei é super essencial. Então, a gente não muda nada em ninguém. A gente só consegue... As pessoas nos informam aquilo que a gente precisa transformar na gente, principalmente aquelas que nos incomodam. Então, quando a gente vê na outra pessoa ou em alguma situação, alguma coisa que nos incomoda, ou até quando a gente começa, quando a pessoa se reconhece algo que incomoda nela mesma, para mim já é um passo até à frente de quando você reconhece fora. Então isso já é um sinal de que você está se autoconhecendo e é a partir daí que você consegue trabalhar e se desenvolver e consegue evoluir. Entendi. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, Elizabeth Rodrigues Martins está em Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, mandando seu boa tarde. A Joelzia Pires, boa tarde, tema interessante. Ela fala da Bahia, grande abraço, valeu. E a Aparecida Rios Baldan, ela diz, boa tarde, vou resumir. Não sei qual programa na TV Mundo Maior que eu não goste. Amo todos que eu assisto, gratidão, muita luz para todos. E livros, filmes e séries, o que vocês recomendam aí pra gente assistir ou estudar sobre autoconhecimento? Tem bastante, né? Tem bastante. Acho que o primeiro que a gente estava conversando hoje é aquele Comer, Rezar e Amar, né? Que é com a Julia Roberts. Que ela está passando por um momento difícil no casamento, larga tudo e vai fazer uma peregrinação de um ano, se não me engano, na Itália, na Índia, e depois ela vai para Bali no final. Então, todo esse processo de peregrinação e autoconhecimento que ela faz, enfim, com pessoas que ela vai encontrando e gurus que vão ajudando ela a se autoconhecer, acho que é um filme super bonito, né? Acho que vale a pena assistir independente da questão do autoconhecimento que ele passa, mas é um filme super bonito, mas ele passa muito bem essa mensagem. E tem outros que a gente conversou agora um pouco mais cedo, aquele Na Natureza Selvagem, que é uma história real, também de um rapaz, um americano, que resolve fazer uma série de viagens pelos Estados Unidos sozinho e acaba indo para o Alasca e fica um bom tempo no meio da mata sozinho, onde você consegue... E quando você está sozinho, é o melhor momento para você olhar para dentro de si, né? É verdade. Então, você não tem com quem conversar e no meio da natureza, então é você, as árvores e os animais. Então, é aquele momento para você. Tem outro, a gente falou daquele do Leon, que é uma história super bonita, a gente estava falando agora um pouco no intervalo, que é a história do indiano, uma história real também, do indiano que se perdeu do irmão mais velho, quando tinha 5 anos de idade ainda, ele se perdeu num trem e acabou, imagina na Índia, bilhões de pessoas naquele país, ele se perdeu num trem, ele era muito pequeno, 5 anos de idade, não sabia nem falar de onde era, porque ele acabou caindo numa região da Índia onde a língua já era diferente, não conseguia nem se comunicar, acabou sendo adotado por uma família de australianos e depois que ele cresceu, ficou adulto, que ele começou a ter flashes, lembrar de algumas coisas muito pequenas da sua infância, ele começou a correr atrás até que ele conseguiu reencontrar o irmão e a mãe, enfim, foi
é uma história super bonita. Então, mas todo esse processo dele se conhecer, dele através de pequenos flashes do passado, buscar lá atrás qual foi a sua origem. Todo esse processo é um processo de autoconhecimento. Que legal, esse aí eu não assisti. Não. E tem também, a gente estava falando hoje, até o Marco que lembrou, dos Incríveis, né, do desenho. Ah, legal. Esses dias estava passando. Porque a insatisfação, né, do pai, né, no trabalho, que ele vai todo triste lá trabalhar nos escritórios e depois quando ele volta a ser super-herói, que está em conexão com o propósito dele, o que fazia ele feliz, ele muda totalmente. Tem um também que ele traz uma mensagem de autoconhecimento, tá meio assim, escondidinha no filme, mas quando eu assisti me remeteu muito a autoconhecimento, que é um filme um pouquinho mais antigo da Julia Roberts e do Richard Gere, que é Uma Noiva em Fuga. Então, o Richard Gere é um repórter, ele vai para uma cidade estudar e entrevistar a Julia Roberts, porque ela era muito conhecida porque ela marcava o casamento e quando ela ia chegando perto do altar, ela fugia. E aí ele começa a estudar e começa a perceber que com cada noivo, ela era uma pessoa diferente. Então, por exemplo, tem uma cena em que ela está com um dos noivos e a moça pergunta, você quer ovos? E aí, quando ela vai falar, o noivo já responde, ovos de tal jeito. Ela, ok. E aí ele pergunta para cada noivo como que ela comia os ovos. Ela comia, né? Então, na verdade, a fuga dela, até a gente trazendo aqui um tema, relacionamento, né? Como que a pessoa vai estar inteira num relacionamento se a pessoa não se conhece? Né? E depois tem uma cena em que ela coloca todos os tipos de ovos, frito, omelete, a Benedict, vários, né? E aí ela experimenta cada um, para ela entender o que ela gostava, o que ela queria. Parece, assim, algo simples, né? Mas você saber o que você quer. Até do que você gosta de comer, do que você quer para a vida. Agora, o autoconhecimento é algo finito ou infinito? Na minha percepção, é infinito. Nessa encarnação? Eu acho que é infinito. Para sempre, né? Sem outras... A gente vai estar sempre, principalmente para as pessoas que estão sempre em busca de melhoria, de evoluir. Enfim, se a gente for olhar aí o tanto que tem para evoluir, o quanto de coisas que a gente... Se a gente já olhar o que a gente conhece hoje, do que a gente precisa, de onde nós estamos, para onde a gente precisa chegar, já é um caminho muito longo. Eu diria que dificilmente a gente vai chegar nessa vida. Se a gente levar em conta aquilo que a gente nem sabe ainda que existe, então dá para falar que é infinito. Pois é, né? Mandar um abraço aqui para Fátima Cruz Abreu e a Maria Auxiliadora, que está gostando do nosso tema. 1 minuto aí para encerrar o programa. Valeu, Alexandre. Até semana que vem. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, Marco, por estar aqui com a gente mais uma vez. E bom autoconhecimento. E um bom autoconhecimento para todos. Valeu, Marco. Tudo de bom. Valeu, Cláudio. Obrigado, Ale. Obrigado a todos. E até a próxima. Um grande abraço. Semana que vem estaremos de volta aqui, 16 horas, horário brasileiro, né? Horário de Brasília. Aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Agradecendo a nossa produtora Regina, Valdecir Lourenço lá na técnica da Rede Boa Nova de Rádio, Fernanda Lima e também a Margarete no telefone. E claro, você que nos acompanha aí toda quarta-feira aqui pela Boa Nova e TV Mundo Maior. Um grande abraço, vamos que vamos.